A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção, pelos seus livramentos, Pai. Abençoe-nos, Senhor, nesta leitura, que as tuas palavras entrem em nossos corações, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Salmos, né? Salmos é um livro de oração. E hoje é o capítulo 80, Oração por Restauração, para o cantor mor sobre Sozanim Edute, Salmo de Asaf. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. O Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta videira, e a videira que a tua destra plantou e o ramo que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu povo e seremos salvos, né? Aqui Asaf está pedindo, né, implorando a Deus pela restauração, né? Foi quando o povo foi separado e aqui ele está pedindo pela restauração do povo, para que o povo se juntem novamente, para que ele abençoe, para que o povo se volte totalmente para ele, né? A gente está vendo muito disso hoje, cada um para um canto, as pessoas não estão dando valor a Deus como se deve, muitos estão usando o nome de Deus em vão para benesses próprias, né? Esses que usam o nome de Deus pagarão por isso, né? Pois eles participarão da segunda morte. O juízo está chegando, daqui a pouco Jesus Cristo está batendo a nossa porta para nos julgar, e nesse julgamento é o julgamento final. Nesse julgamento serão salvos os que adoram ao Senhor, os que andam no caminho dele, né? Os que realmente têm Jesus no coração. Os que usam o nome de Deus em vão, esses pagarão com a morte, a segunda morte. Antes disso sofrerão muito e depois sofrerá com a morte eterna, né? E no capítulo 81, convite ao louvor e à obediência, Salmo de Asaf para o cantor mor sobre Gidite. Exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai perante o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei junto o adufe, a harpa suave e o alaúde.
Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto era um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouvia uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e tá encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Olha só, né? Realmente Israel não obedeceu aos caminhos do Senhor, né? Lembra que depois de Davi, Deus separou um povo para ele, né? Porque Israel estava blasfemando contra o Senhor, então ele separou o povo de Israel, né, de Jerusalém, e o povo de Davi, que é da tribo de Judá. Ali o povo de Davi tinha a tribo de Judá, a meia tribo de Manassés e a tribo de Benjamim. Ali era tudo da tribo de Judá, onde Davi era rei. Esse sim era essa tribo, né? Essa região era sim realmente comandada por Deus, porque Davi era rei e Davi realmente foi um homem devoto ao Senhor. Mas o povo de Israel não. O povo de Israel estava inclinado aos maus caminhos, estavam se prostrando perante outros deuses, né? Alguns que estavam em Israel, que realmente seguiam ao Senhor, que não concordava com o rei ali da atualidade, eles foram para Judá e começaram a conviver em Judá para seguir os caminhos do Senhor, né? E obviamente eles foram abençoados com isso. Mas o povo de Israel sempre sofrendo, né? As 10 tribos que ficaram em Israel sempre sofrendo, porque os seus reis normalmente não seguiam os caminhos do Senhor, né? Agora no capítulo 82 do Salmo de Asaf, o juízo de Deus sobre os juízes injustos. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Todas as nações pertencem ao Senhor Deus, né? Aquele que segue o seu caminho será exaltado e fortificado. Os que não seguem, esses serão amaldiçoados, né? Esses sofrerão futuramente. Súplica pela preservação da nação, no capítulo 83, que é o Cântico e Salmo de Asaf. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te aborrecem levantaram a cabeça, tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e desarreguemos-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel, porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom, os ismaelitas de Moabe e dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, a Filístia com os moradores de Tiro, também a Assíria se juntou com eles, foram ajudar os filhos de Ló. Faze-lhes como aos midianitas,
como a Císera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Edor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeebe, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento, como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as matas. Assim os persegue com a tua tempestade e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Olha que interessante aqui, né? Encham-se de vergonha as suas faces para que busquem o teu nome, Senhor. Então aqui ele está orando para que a justiça seja feita, para que eles paguem pelos erros, mas que principalmente que eles tenham a oportunidade de se voltar para Deus, né? Essa é uma lição para nós, que muitas vezes algo nos incomoda, um vizinho com som muito alto, coisas do tipo, e ao invés da gente orar para que Deus manifeste o poder dele, que toque no coração dessa pessoa, a gente às vezes fica pensando, fica pedindo a Deus para que queimasse um fiozinho daquele ali, para que acabasse o som de uma vez, né? Então isso serve de lição para a gente, pelos nossos inimigos, a gente tem que orar para que eles se voltem para Deus, para que eles tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente Deus, de se arrepender de seus maus caminhos e se voltar para Deus. Afinal de contas, Deus liberta e salva, né? Ele salva a gente desse mundo, ele liberta a gente desse mundo, né? E a gente um dia vai estar ao lado dele. E o sonho dele, a vontade, o desejo dele é que todos nós estejamos lá, embora ele saiba que não serão todos nós, né? Que muitos de nós ficarão aqui e perecerão, pois não andam nos caminhos do Senhor. É muito fácil dizer: eu sirvo a Deus, mas vira o rosto para o necessitado, vira o rosto para uma palavra amiga, para proclamar o evangelho, por exemplo. Até mesmo a mídia, um simples vídeo também, é uma coisa simples de se fazer e serve para proclamar o nome do Senhor. Eu peço a Deus todos os dias para que Ele me capacite para proclamar o nome dEle, porque afinal de contas, o que mais importa neste momento é proclamar o nome dEle, porque a partir do momento que todos nós ouvirmos falar dEle, que todos nós o conhecermos, então Jesus voltará, né? Então quanto antes quanto mais o nome dele for proclamado, quanto mais o nome dele for falado, for divulgado, mais pessoas o conhecerão. E assim todos o conhecerão, e a partir do momento que todo mundo ouvir falar de Deus, de Jesus Cristo voltará, será a primeira vinda dele para pegar os seus, né? Imagine a maravilha que vai ser isso, né? E a palavra de Deus diz que todos os olhos o verão e o reconhecerão como sendo o Filho do Senhor. Então, uma palavra muito forte essa, né? Que seja de lição para nós, sempre seguirmos aos caminhos do Senhor e principalmente pensar no próximo, orar pelo próximo, mesmo que esse próximo não seja tão próximo assim, mesmo que esse próximo se declare como seu inimigo, mas ore por ele, porque ele está sendo usado pelo demônio para te atingir. Então, vigiai e orai sempre. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, Senhor. Muito obrigada por tua mensagem, Pai, que ela faça morada em nossos corações, Senhor. Abençoe-nos com a tua unção, Pai, proteja-nos de todo o mal, Senhor. Abençoe para que o mundo se arrependa de seus maus caminhos e se voltem para ti, Pai. Momento de angústia e de aflição que todos nós estamos passando, Senhor. Nós precisamos de ti, de tua direção, Pai, de tua proteção, Senhor. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a tua unção sobre ela, manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Eu não sei o que lhe aflige, Pai, mas o Senhor sabe. Toque em seu coração, em sua saúde, em suas finanças, que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Toda obra maligna seja desfeita agora em nome de Jesus.
Eu peço a Ti pelos meus familiares, pelos familiares de meu esposo, pelos nossos amigos. Derrama a Tua unção sobre cada um, Pai, proteja-os de todo mal. Eu peço a Ti pelas nossas autoridades, Pai, pela nossa liderança política, Pai, derrama a Tua unção sobre eles, traga todos eles para perto de Ti, Pai, amoleça seus corações para que eles se voltem para Ti, Pai, e que os Teus servos estejam ao redor deles ali, ajudando eles nessa caminhada, Pai, para que eles lutem pelo povo e para o povo, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.